E eu gostaria de deixar como tema dessa mensagem o seguinte: o que queres que eu te faça? Você com certeza já ouviu essa pergunta na Bíblia. O que queres que eu te faça? Então o tema dessa mensagem hoje é: o que queres que eu te faça? E eu gostaria de ler 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 14. 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 14. E diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhes perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu então: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do rio Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Elias gritou: meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora, Senhor, o Deus de Elias? Tenho batido nas águas e essas se dividiram e ele atravessou. Então, esse é o tema, o versículo chave, o versículo tema da nossa mensagem de hoje. O que queres que eu te faça? De todas as coisas que você poderia pedir a Deus, de todas as coisas do mundo que você poderia pedir a Deus, o que você pediria, meu irmão, minha irmã? Jesus disse em Mateus 21:22, tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Por que então muitas vezes não recebemos o que pedimos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Muitas pessoas não pedem corretamente como Tiago e João, que, por exemplo, pediram para se assentar ao lado de Jesus como privilégio sobre as outras pessoas. E a filha de Herodes, quando o rei lhe disse para pedir qualquer coisa, e ela pediu a cabeça de João Batista. Por outro lado, vemos exemplos como o de Salomão, que Deus lhe disse para pedir qualquer coisa, e ele escolheu bem, pediu sabedoria para reinar. Também a mulher Ciro-fenícia, quando Jesus provou sua fé, ela soube pedir humildemente e recebeu mais do que apenas migalhas. A salvação
a salvação de sua alma e a cura de sua filha. Jesus nos mandou pedir em seu nome, o que significa que devemos pedir segundo a vontade do Senhor. Seria como, preste atenção, seria como um cartão de crédito com saldo suficiente para o que você precisa, e se não soubesse a senha, pudesse usar. Você entendeu? Seria como se você tivesse um cartão de crédito com saldo ilimitado para o que você precisa, e se você não soubesse a senha, não pudesse usar. A nossa conta no céu, meu irmão, a nossa conta com Jesus está cheia de créditos, e a senha é o nome de Jesus. O maior exemplo para pedir corretamente é Elias, que ungiu Eliseu profeta, que ungiu Eliseu profeta em seu lugar. Mais tarde, ali em 2 Reis 2:9, como nós lemos, diz: Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. De fato, a unção de Deus ela estava sobre Elias, e passou em dobro para Eliseu, e este deu continuidade ao seu ministério profético. Quando pedimos algo ao Espírito Santo, Deus nos dá. Este é o melhor pedido que o crente pode fazer, pois cheio do Espírito Santo terá a plenitude de Deus para vencer todas as demais coisas, seja saúde, família, vida financeira, trabalho. E aqui você pode colocar o que você quiser. Quando pedimos ao Espírito Santo, Deus nos dá. Este é o melhor pedido que o crente pode fazer, ser cheio do Espírito Santo. Pois cheio do Espírito Santo, você terá a plenitude de Deus para vencer todas as demais coisas, todas as outras áreas da sua vida. Não há nada que possamos precisar mais do que a presença de Jesus em nossas vidas. Eu vou repetir, não há nada que possamos precisar mais do que a presença do Senhor em nossas vidas. O que você tem pedido a Deus? Vamos aprender então com Eliseu hoje como receber o que Deus quer para as nossas vidas. E o primeiro passo é exatamente esse: seguir os passos. O discipulado é uma ferramenta essencial para o crescimento espiritual. Eu gostaria de repetir os versos 2, 4 e 6. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, lhe disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. 4. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. E verso 6, em seguida Elias lhe disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Aqui a gente vê algo muito importante, algo essencial. Elias, ele pedia para Eliseu ficar ali, mas Eliseu ele queria ficar junto de Elias. Eliseu não queria desgrudar de Elias. Ele queria acompanhar Elias. Ele queria ficar na cola do seu mestre. Ele queria aprender. Ele queria saber todos os detalhes. Ele queria saber como fazer. Ele queria aprender. E o que você tem feito? Você tem acompanhado pessoas ou você tem acompanhado pessoas que não te levam para mais perto de Deus? Queira estar junto de pessoas que aproximem você de Deus. Pessoas mais experientes na fé. O discipulado, então, é uma ferramenta essencial para o crescimento espiritual. Como nós vemos, então, 3 vezes Elias mandou Eliseu: vá embora, Eliseu. E ele não aceitou, porque ele queria ficar junto do seu mestre. Isso nos ensina que nós precisamos querer estar perto de pessoas que nos aproximam de Deus. É preciso discipulado.
É preciso ser imitador, é preciso ser seguidor de alguém que esteja há mais tempo na fé, que seja mais experiente na fé, para que você possa aprender e entender como deve ser feito. O apóstolo Paulo dizia aos seus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem você tem seguido? Quem você tem imitado? Calcule o tempo que você tem usado com TV, internet, amigos, lazer, vaidades, e compare com o tempo que você tem tido de leitura, de oração, de jejum, de comunhão, de louvor e culto. Então, da mesma forma que você investe naquilo que é importante para você, invista em sua vida espiritual. E como você investe em sua vida espiritual? Buscando aprender com pessoas mais experientes na fé, buscando saber o que fazem, buscando saber como fazem. Muitas vezes os crentes evitam outros irmãos por acharem chatos ou exigentes, mas às vezes é exatamente isso que você precisa para crescer. Não queira estar com gente que não consegue apontar o dedo para você e falar: olha, você está errado. Você está seguindo o caminho errado. É muito cômodo para nós se nós andarmos com pessoas que somente falam coisas positivas. Ah, você está certo. Não, é isso mesmo. Não, você está indo muito bem. Muitas vezes o que a gente precisa é de um cutucão. De falar: ó, acorda aqui. Você tá caindo. Você está desviando. Você não está percebendo. Mas a gente está vendo aqui a situação de outro ângulo. E se você continuar nesse caminho, você vai quebrar a cara. Então é necessário isso. Alguém que te ajude a ser mais vigilante. Um servo de Deus, ele deve exortar ao seu irmão com amor. Dar um toque, ó. Talvez se você fizer assim, seja melhor. Talvez se você começar a ir por esse lado, você encontre mais êxito. Então, meu irmão, faça isso. Ande com pessoas experientes na fé. Seja discípulo. Ele é essencial para o seu crescimento espiritual. Procure servos de Deus para edificar a sua vida. Eu deixo uma pergunta para você. Com quem você tem andado? Com quem você tem passado a maior parte do seu tempo? Pessoas que podem te ajudar a crescer ou pessoas que você gosta de passar um tempo junto? Como eu disse, às vezes o chato, o cutucão, a repreensão é o que nós precisamos para mudar. Segundo passo, olho vivo, aberto. Verso 10 diz o seguinte: disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Vigilância, ela é imprescindível para não perder a bênção. A vigilância é imprescindível para não perder a bênção. A condição para que Eliseu recebesse do Espírito que estava em Elias era que Eliseu o visse sendo levado por Deus. Ele tinha que ver, ele tinha que acompanhar aquilo, ou seja, ele tinha que estar de olho aberto e participar. Com isso nós aprendemos outra lição. É necessário que sejamos pacientes, vigilantes e perseverantes. Elias viu tudo. Você pode acompanhar comigo no verso 12. Quando viu isso, Elias gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pregou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Eliseu viu tudo e ele foi abençoado. Tem pessoas que vão à igreja e só veem as coisas negativas da igreja. Só veem as coisas negativas como defeito dos irmãos. Por isso, elas perdem a sua bênção. Porque ficam perdendo tempo olhando a vida dos outros, olhando como o outro está, e não focam
naquilo que é essencial, naquilo que é o melhor. Quando você for à igreja, quando você estiver na igreja, quando você estiver no seu momento a sós com Deus, quando você estiver estudando a palavra de Deus, esteja fazendo apenas isso. Olho vivo. Quem quer ser abençoado, fica de olho na bênção e não nos problemas alheios e não nas outras situações. Você sabe, para nós é muito fácil perder o foco, é muito fácil perdermos a atenção em algo. Você pode estar aqui me ouvindo hoje, nessa manhã, e talvez passasse uma mosca aí na sua frente e aquilo te desconcertar, aquilo ia fazer você perder totalmente a atenção, ia perder o seu foco. Então, é muito importante que nós tenhamos olho vivo, vigilância é imprescindível para não perdermos a bênção. Jesus disse, se creres, verá a glória de Deus. Eliseu aprendeu sobre a importância dos olhos e quando foi cercado por inimigos em Samaria, orou por seus discípulos que Deus lhe abrisse os olhos e ele visse os carros e cavalos de fogo. Meu irmão, peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Erga os seus olhos e veja o propósito de Deus em sua vida. Para ver, primeiro você precisa crer. Você então tem conseguido ver a bênção de Deus em sua vida? Abra os olhos para perceber a bênção de Deus. Mas lembre-se, para ver é preciso primeiro crer. E por fim, tome atitude. Versos 12 ao 14. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Após o arrebatamento de Elias, Eliseu, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E depois tomou o manto que Elias lhe deixara cair. Este gesto significa que Eliseu, ele rompeu com o passado e vestindo as vestes de Elias, seria como seu mestre. Mas ele não somente vestiu o mesmo manto, como também tomou as mesmas atitudes, tocando o rio Jordão para que se abrisse como Elias tinha feito antes. Precisamos nos despir de tudo que é do mundo, através da obra de libertação e santificação, e nos revestir de novas vestes. Efésios 4, 22 e 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O crente, ele tem que se revestir da armadura de Deus, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, para não andar em caminhos errados, mas seguir os servos de Deus e colocar o capacete da salvação para não ver, ouvir, falar ou pensar besteira. Se Deus te deu uma posição, um ministério, um talento ou um dom, pare de ficar andando para lá ou para cá. Pare de ver as coisas erradas. Tome o seu manto, tome o seu compromisso e siga adiante no propósito de Deus para a sua vida. Se Deus, ele te deu uma posição, se Deus, ele te deu um ministério, se Deus, ele te deu um talento ou um dom, pare de ficar andando para lá ou para cá. Pare de ver as coisas erradas. Tome o seu manto, o seu compromisso e siga adiante no propósito que Deus tem para você. Tomar o manto significa assumir responsabilidades. Ele seria visto a partir dali como o próprio profeta Elias. Mas com aquele manto ele abriu o rio e passou. O manto de profeta abre caminhos para a sua vida. Servo de Deus
devem tomar atitudes dirigidas pelo Espírito Santo, como Pedro e João, quando saíam do templo e o mendigo queria esmola, mas eles disseram: olha para nós, e não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Quando você sai da igreja, saia com atitude. Você recebe o manto ou cobertura espiritual para vencer. Você tem assumido atitudes de um servo de Deus? Ou você não tem feito nada? Qual tem sido a sua posição? Você tem esperado algo acontecer, algo sobrenatural acontecer para você aí tomar atitude? Tome atitude. Saia com atitude. Tome atitudes de fé, que Deus, Ele te abençoará. Peça e receba o poder de Deus na sua vida. João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu irmão, Deus ele não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer que você seja uma bênção. E para isso, Ele precisa te revestir com o poder do Espírito Santo. Já pensou se Eliseu tivesse pedido qualquer outra coisa? Como saúde, dinheiro, terra ou qualquer outra coisa? O que pedisse teria acabado. O que fosse teria acabado. Mas ele pediu o melhor. Ele pediu a unção do Espírito Santo. Se Eliseu não tivesse seguido seu mestre até o fim, se não estivesse olhando ou se não tivesse tomado atitude de profeta, não teria recebido a unção dobrada do Espírito Santo. E eu faço uma pergunta para você. Você quer receber algo que tem fim? Que pode acabar? Dinheiro, terra, posição? Ou você prefere receber a unção do Espírito Santo na sua vida? Que eu e você tenhamos Eliseu como exemplo. O profeta Elias, para você saber, ele operou 13 milagres. Já o profeta Eliseu, ele operou o dobro exatamente. 26 milagres. Porção dobrada. Ele abriu o rio Jordão, sarou as águas de Jericó, 42 adolescentes despedaçados por 2 ursas, providenciou água, 3 reis, aumentou o azeite da viúva, o filho da sunamita, ressuscitou o menino, tirou a multiplicação do pão, curou Naamã da lepra, diversos, a derrota dos moabitas, sentiu-se a vitória de Jeoás, a unção de Jeú a rei, previu a alimentação ao povo de Samaria, diversos milagres. O que você pediria após ouvir esta mensagem? O que você pediria a Deus hoje? Peça ao Senhor aquilo que é melhor. Peça ao Senhor a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Que eu e você possamos escolher sempre a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.